na parte 2 do capítulo 1. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, no início da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo saúda a igreja, localizada lá em Filipos, e ele é grato. Ele usa a gratidão, um dom de Deus, para se dirigir à igreja, porque os filipenses ouviram a mensagem do Evangelho pelo apóstolo Paulo quando estava em liberdade. A mensagem do Evangelho foi pregada lá em Filipos e toda aquela região da Grécia, e agora o apóstolo Paulo estava preso. E ele preso, a igreja nunca abandonou o apóstolo Paulo. Ela ajudava, mandava missionários para visitar o apóstolo Paulo, ajudava nos mantimentos para que o apóstolo Paulo pudesse viver, mesmo estando preso, ter uma situação agradável, porque naquela época os prisioneiros no Império Romano, as pessoas, os amigos, é que levavam alimento. E assim a igreja de Filipos, mesmo lá na Grécia, eles enviavam mantimentos para ajudar o apóstolo Paulo na prisão. E agora aqui, nessa segunda parte, o apóstolo Paulo vai falar para os irmãos filipenses que o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da cruz, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de Deus à humanidade, é chamada de a proclamação do Evangelho, são as boas novas. Deus preparou o seu povo e depois se revelou em Jesus Cristo, na época, há 2000 anos atrás. E ele vai dizer, o apóstolo Paulo, que mesmo estando preso, o Evangelho ele tem que ser propagado. O Evangelho ele tem que ser falado a todas as nações, a todos os povos, todas as línguas, porque o homem ele pode estar preso por causa do Evangelho, mas o Evangelho ele continua vivo. O homem, o pregador, o missionário, ele não fica impedido de proclamar o Evangelho onde ele estiver. Paulo passou o tempo pregando a mensagem do Evangelho, estava livre, mas agora ele estava em cadeia, agora ele estava preso. Mesmo assim, ele fortalece a igreja de Filipos para que o Evangelho de Jesus Cristo continue sendo propagado no mundo todo. A liberdade não tem preço. Nós estamos livres para levar a mensagem do Evangelho, mas se nós formos presos por causa do Evangelho, a soberania de Deus, Deus sabe de todas as coisas. Portanto, nós não devemos ficar preocupados por causa da perseguição à igreja cristã no mundo. Nós levamos a mensagem do Evangelho, se por acaso formos perseguidos, presos, colocados no cárcere, a mensagem ela tem que continuar sendo propagada, porque é a vontade de Deus para o seu povo, para que o povo possa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, na pessoa de Cristo, a salvação aos pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. Aqui a gente vai ler que o apóstolo Paulo, ele mostra que mesmo diante das perseguições, mesmo diante das pessoas que querem se aproveitar do Evangelho, o importante é que o Evangelho de Jesus Cristo seja propagado a todas as pessoas, mostrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Vamos ver a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o que fazem de boa vontade.
Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, sendo pregado o seu Evangelho, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Veja bem, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está preso. Muitas pessoas que veem o apóstolo Paulo como um exemplo, como testemunho de vida de um cristão que, independente de estar preso ou não, ele exalta o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o apóstolo Paulo sabe que a obra é de Deus, a obra não é do homem. Deus, através de Jesus Cristo, escolheu o apóstolo Paulo para levar a mensagem do Evangelho aos gentios e aos judeus. E os judeus, depois os gentios, sendo que aos gentios ele escreveu muitas cartas. Cartas na prisão, cartas quando ele estava em liberdade. E o objetivo é falar da revelação que é Jesus Cristo, a sua vinda a esse mundo, o enviado de Deus, que trouxe a esperança à humanidade. E o Evangelho, as boas obras, ela veio há 2000 anos atrás para salvar a humanidade, trazer os pecadores ao arrependimento e à salvação. Essas boas obras que o apóstolo Paulo traz, que mostra que o Evangelho, que é a proclamação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é infalível, a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus, ela é inerrante, a palavra de Deus é suficiente, ela não tem erros, ela foi inspirada por homens, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, ela não tem erros, e ela é suficiente, não é necessário acrescentar mais nada, porque as Escrituras já têm toda a revelação de Deus. E ele fala que existem pessoas que podem utilizar do Evangelho, propagar o Evangelho, às vezes para benefício próprio. Essas pessoas no juízo final serão julgadas, como Jesus disse. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano, muitas pessoas, elas não conseguem discernir a verdade e às vezes elas são usadas pelo inimigo para tentar enganar o povo de Deus. Mas o povo de Deus, através das Escrituras, ele vê a revelação que Deus deixou a seu povo. E essa revelação, a palavra de Deus, nós devemos ter essa felicidade de termos liberdade de ler, de compreender o Evangelho, e que o Evangelho que chegou há 2000 anos atrás em Jesus Cristo foi para nos libertar do cativeiro, nos libertar das armadilhas do inimigo, para que ele pudesse nos dar vida e vida em abundância através da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando ele fala que a igreja deve estar sempre preparada para levar a mensagem do Evangelho em qualquer local, em qualquer circunstância. Por quê? Porque Deus ele age nos momentos de dificuldades. Muitas das vezes pessoas recebem a mensagem do Evangelho, começam a propagar o Evangelho, começam a ter comunhão com os irmãos em Cristo, começam a orar, começam a meditar na palavra de Deus, mas de repente aparecem problemas na sua vida e essas pessoas elas ficam tristes, essas pessoas elas ficam às vezes desamparadas, elas acham que não tem jeito na vida dela, nas vidas delas. E o que o apóstolo Paulo diz é o seguinte: as circunstâncias que acontecem diariamente nas nossas vidas, Deus está no controle de tudo. Nada se perde ao controle de Deus. E que o Evangelho é suficiente. E que a revelação de Jesus Cristo
é o que nós devemos ter em nossa mente. O Evangelho é crer no Cristo ressurreto, é crer na obra que Deus fez em Jesus Cristo, para que nós colocamos a fé no Senhor Jesus Cristo e possamos ser salvos. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo revelado. Jesus se revelou para nos dar essa vida em abundância. A fé no Senhor Jesus Cristo é que quebra todas as barreiras. Portanto, meus irmãos, procuremos crer que Cristo veio a esse mundo, que Ele é o Messias prometido, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e que Ele se revela diariamente nas nossas vidas, seja através da natureza, seja através da Sua palavra, e seja através de Jesus Cristo revelado. E que a fé é um dom de Deus que nós recebemos e nós temos que nos alegrar por isso. Mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, mesmo nas prisões, mesmo em qualquer situação que você veja que é complicado ser um cristão, mas quando nós colocamos a fé no Senhor Jesus Cristo, quando nós sabemos que Ele é soberano e que nada está fora do controle dEle, que a gente crê na vida eterna, que a gente crê que essas coisas aqui são passageiras, nós devemos viver da melhor maneira possível, mas não se prendendo às coisas materiais, mas nós devemos, em primeiro lugar, criar um tesouro no céu, e esse tesouro é espiritual, é através da fé, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, que estaremos fortalecidos, que estaremos firmes e sabedores que na segunda vinda de Jesus Cristo Ele irá nos resgatar, Ele irá nos transformar, Ele irá ressuscitar a todos aqueles para que possam ter uma vida em abundância, sem problemas, sem mágoas, sem pecados, sem sofrimento, mas uma vida vivida da maneira que Deus queria que acontecesse quando nos criou. Mas devido ao pecado, fomos condenados, mas fomos reconciliados em Cristo Jesus para vivermos eternamente com Ele. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que as pessoas não deixem de levar a mensagem do Evangelho, Pai. Não deixem de ter a comunhão com os irmãos em Cristo. A gente sabe que esse mundo perverso, muitas das vezes, deixa as pessoas um pouco abatidas, tristes, mas nós sabemos, ó Pai, que te buscando de todo o coração, o Senhor estará nos guiando, mesmo no sofrimento, para revelar o teu amor por todos nós. Nos ensina, Pai, a viver diante das tribulações. É isso que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.